Pois é, mas eu quero dizer-lhes que se ficamos chocados por constatar, assim como está aqui no Evangelho de Marcos, com tanta clareza, este abismo intransponível entre Jesus e Pedro, é neste versículo, no capítulo 8, neste versículo 33, mas Jesus, ao volta-se e olha para os discípulos, para os outros 11 súbditos do Pedro, chefe, repreende Pedro na presença deles. Repreende Pedro e diz-lhe assim, de caras, sem eufemismos. Imaginem que alguém hoje, século XXI, diz isso ao Papa, ou ao Bispo Presidencial, ou ao parco da freguesia onde vive e que acha que freguesia e paróquia é tudo o mesmo. Que chegam a este extremo de loucura, de demência, pensarem que paróquia e freguesia é tudo o mesmo. E até a separação entre a Igreja e o Estado na República, assim era. Nem havia freguesias, havia paróquias. Nem havia registro civil. Havia o da paróquia. Para a gente provar que tinha nascido e para provar que tinha casado, tinha de ir à paróquia. Não havia registro civil. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas felizmente que a República separou essas coisas. A lei da separação entre a Igreja e o Estado, em 1911, bendita República, só por isso já valeu a pena ter acontecido. Então, a partir daí, mas, claro, depois veio o Salazar mais tarde, o Estado Novo, e tumba. Fizeram logo outra vez a união, de forma disfarçada, camuflada, através da concordata. Chamam-lhe concordata. Chamam-lhe concordata, que é outra mesma forma de dizer que já não há separação entre a Igreja e o Estado. Vão lá gozar outros. Não nos atirem poeira aos olhos, sobretudo aos olhos da nossa mente, porque isso é um crime. Cegar as pessoas quando oficialmente existem, dizem-se existir para ajudar maioticamente, a abrir os olhos da mente, da consciência às pessoas, às populações e aos povos. E depois andam a trabalhar dia e noite e de forma generosíssima em alguns de seus membros, como são aqueles missionários e missionárias que vão para longes terras a viver em condições às vezes as mais tremendas, as mais difíceis, quase desumanas ou mesmo desumanas, e eles aguentam tudo com um zelo inexcedível, mas para cegar as populações. O problema é esse, é que tanto zelo, tanta entrega, tanta generosidade, mas com o objetivo que eles não se dão conta, os próprios, porque andam também cegos, primeiro cegar-nos a eles, com a ideologia que lhes meteram, que desenvolveram neles, e então agora generosos, mas não a trabalhar para abrir os olhos da mente, e da mente cordial das populações e dos povos, mas para os cegar. É o que fazem os grandes missionários e missionárias, com a sua generosidade máxima, mandam cegar as populações e os povos. Por isso é que os Estados, os poderes políticos e económicos locais, e até porventura poderes religiosos que já lá há, antes de chegar os missionários, depois também os integram, também os aceitam, porque são mais do mesmo. Bem-vindos, camaradas, estamos na mesma linha, estamos todos a trabalhar para manter as populações e os povos cegos, com os seus olhos das mentes, os olhos das suas mentes ceguinhos, do nascer ao morrer. São de nascença, já nascem cegos de nascença, pelo nosso trabalho já fazemos com que nasçam cegos de nascença, as suas mentes, os olhos das suas mentes. Não é estes, é os olhos das suas mentes. E depois vamos mantê-los assim cegos, entre o nascer e o morrer. Nunca mais os abrem, porque tudo que trabalhamos dia e noite é sempre para manter aquela cegueira, nunca para abrir os olhos. Mas essa é a missão. Abrir os olhos já é a missão de Jesus. É a missão histórica. E eu vim para que os cegos vejam. Mas não eram os cegos destes olhinhos, é os cegos da mente, dos olhos da mente. Para que as consciências se abram e as pessoas, as populações, os povos percebam o tipo de mundo em que estão metidos. Portanto, percebam que aqueles que estão a idolatrar como os seus chefes, como os seus dirigentes,
como os que eles têm por insubstituíveis e benfeitores, são os seus inimigos principais, são os agentes da perversão, são os que estão a trabalhar para os matar, para os manter subjugados, submissos, infantilizados por toda a vida. Mas se ficamos chocados com esta constatação, mais chocados vamos ficar agora com a continuidade do que diz o Evangelho de Marcos, depois de dizer a Pedro: vai-te da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus Criador, Abá, Mãe, mas os dos homens do poder. Portanto, e do Deus do poder, que é o ídolo, porque o poder, a trindade dos poderes, também tem um Deus que os justifica. Chama-se, em linguagem secular ou laica, ideologia. Em linguagem mais religiosa, chama-se idolatria. Mas é claro que os dirigentes religiosos nunca dizem às populações, quando os convidam para os cultos e para aquelas coisas, para aqueles ritos e rituais, nunca dizem: venham cultuar o ídolo. Nunca dizem: venham cultuar o ídolo, prestar culto ao ídolo. Mas é um ídolo. Eles é que não falam verdade. Porque se falassem verdade, quando vos convidam a frequentar os templos e os santuários e as basílicas e as catedrais, mesmo as igrejas paroquiais e capelitas, é que estamos a convidar para ir prestar culto ao ídolo. Não vão, porque o Deus de Jesus, o Deus que se revela em Jesus, Deus Criador Abá, não quer nada disso. Não gosta de religião, odeia a religião. Se pode dizer que de Deus amor que odeia, odeia a religião. É a expressão maior do amor, é odiar o perverso, pois é claro. Quer dizer, quer-nos tanto como seres humanos, seus filhos, suas filhas, que tem de odiar tudo o que nos distancie dele, tudo o que nos estrague, tudo o que nos corrompa, e que nos corrompa de forma insinuante que a gente nem dá conta. É sempre a forma mais perversa de nos descriar, de nos corromper, de nos perverter. É quando ela se nos apresenta de forma muito insinuante, disfarçada de religioso. Mas quando ouvirem falar de religião ou religioso, traduzam logo: idolatria, culto do ídolo. Nunca é Deus Criador Abá, porque Deus Criador Abá detesta isso. Detesta. Os profetas bíblicos, mesmo antes de Jesus, estão fartos de dizer isso. Eu detesto os vossos sacrifícios, quer dizer, em linguagem do século XXI, eu detesto as vossas missas. Eu detesto os vossos rituais, essas coisas que vós fazeis aí nos templos. Detesto os vossos templos. Então para cá andais a fazer templos? Não vos basta o planeta Terra? Não vos digo no princípio? Crescei, multiplicai-vos, cuidai da terra. Mandei-vos fazer templos, e catedrais, e basílicas, e capelas. Não vos disse isso? Não vos dei essa indicação? Disse: crescei, que é o mais difícil. Ninguém quer crescer, querem ficar infantis. Crescei, multiplicai-vos como seres humanos. Também é difícil multiplicar seres humanos. Multiplicar animais racionais é fácil. Até os animais não racionais também se multiplicam com muita facilidade. Já estão os gatos e as gatas, é um bestavias, e os ratos também. Não. Multiplicai-vos enquanto seres humanos, que é muito difícil. E cuidai da terra. Ponto final. Para que é que andais agora aí a inventar outras coisas? Isso não é de mim, Deus Criador Abá, é do meu inimigo, do ídolo, que está por trás e a dar cobertura à trindade dos poderes. Ainda não vistes isso? Pois não.
a Trindade dos Poderes trabalha dia e noite para manter as populações e os povos absolutamente cegos nos olhos da sua mente. Já vamos.